O corredor do hospital estava impregnado com aquele cheiro metálico, frio e cortante de desinfetante. Cada passo que a enfermeira Clara dava ecoava como um lembrete cruel da sua posição naquele mundo branco e asséptico, onde o poder estava concentrado nas mãos de quem usava jalecos caros e títulos respeitados. Ela, com seu uniforme simples e tênis gastos, carregava bandejas, administrava remédios e se inclinava sobre pacientes com a delicadeza que a experiência adquirida ao longo dos anos podia proporcionar. Mas para o Dr. Ricardo Mendonça, o renomado cirurgião, Clara era apenas mais uma sombra na parede, invisível, insignificante, fácil de menosprezar. Naquela manhã, o hospital fervilhava com a notícia de que uma paciente havia chegado em estado crítico, uma senhora idosa, com complicações graves de uma cirurgia anterior. Todos os médicos estavam ocupados, correndo de um lado para o outro, e o Dr. Ricardo estava no epicentro daquela tempestade, com sua voz autoritária cortando o ar. Clara se aproximou com a bandeja nas mãos, tentando oferecer ajuda sem invadir o espaço do cirurgião. Clara, por favor, não atrapalhe. Vá buscar o material de intubação. Ele disse, o tom carregado de desprezo. Cada palavra parecia esfaquear o coração da enfermeira, que sentiu o calor subir ao rosto, uma mistura de vergonha e indignação. Ela queria desaparecer, se dissolver naquele corredor, desaparecer do olhar cruel de um homem que parecia se alimentar da humilhação alheia. Mas algo dentro dela a impediu de recuar. Clara respirou fundo e respondeu, com a voz firme apesar do tremor. Doutor, já preparei tudo, e acredito que a paciente precisa que eu administre o medicamento agora, antes que a pressão caia ainda mais. Ricardo ergueu uma sobrancelha, como se a tivesse confundido com uma criança atrevida. Você? Administrar algo? Clara, não me faça rir. Se errar, vai ser sua responsabilidade, não minha. Vá buscar outra coisa e deixe o que realmente importa para quem sabe o que faz. O eco de suas palavras bateu na cabeça de Clara como marteladas. Ela sentiu o peso de anos de invisibilidade, de esforços ignorados, de noites intermináveis e sacrifícios que ninguém enxergava. Mas havia algo mais forte do que a humilhação. Havia a verdade do que ela sabia fazer, a força silenciosa de quem não tinha nada a perder, exceto a própria dignidade. Enquanto Clara se afastava, controlando a raiva que ameaçava transbordar, o caos no quarto da paciente se intensificava. A pressão da senhora despencava, os monitores apitavam freneticamente, e os assistentes corriam sem direção, sem saber a quem recorrer. Foi nesse instante que Clara percebeu que não podia mais esperar por permissão. Pegou a seringa, administrou o medicamento com precisão calculada, verificou a respiração da paciente, ajustou o oxigênio. A tensão era quase palpável, cada segundo parecia uma eternidade. O Dr. Ricardo observava à distância, claramente irritado, mas incapaz de intervir a tempo. E então aconteceu. Lentamente a paciente estabilizou. O batimento cardíaco se normalizou, a cor voltou ao rosto enrugado, e um suspiro de alívio ecoou pelo quarto. Clara se recostou na parede, exausta, com o coração ainda martelando no peito. Ela está estável, disse uma das enfermeiras assistentes, os olhos arregalados. Ricardo se aproximou, a expressão de superioridade ainda moldada em seu rosto, mas a insegurança começava a surgir como uma sombra sutil. Como isso aconteceu? Murmurou, a voz mais baixa do que o habitual, quase incrédulo. Clara não respondeu de imediato. Seus olhos, brilhantes de determinação e raiva contida, encontraram os dele. Pela primeira vez, ela não recuou. Pela primeira vez, alguém de jaleco simples se manteve firme diante do homem que sempre a humilhou. E então a paciente, ainda frágil, abriu os olhos com esforço e murmurou com uma voz fraca, mas carregada de gratidão e força. Quem me salvou foi você, minha querida, a enfermeira. Clara. O corredor silencioso se encheu de olhares chocados. Ricardo engoliu em seco. Clara sentiu o peso de cada ano de subestimação se transformar em uma onda quente de justiça silenciosa. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. A humilhação, o desprezo, a incredulidade, tudo isso ainda rondava o hospital como uma sombra. E então, enquanto a paciente começava a respirar mais tranquilamente, Clara percebeu algo que gelou seu sangue. O olhar do Dr. Ricardo não era mais de desprezo, mas de raiva contida, de orgulho ferido, de um homem que jamais admitiria ser ofuscado por alguém que ele considerava inferior. Ela sabia que a batalha verdadeira ainda estava por vir, mas naquele instante, no silêncio carregado do hospital, Clara sentiu pela primeira vez o gosto doce da vitória. O silêncio que pairava sobre o corredor do hospital parecia quase sufocante. Cada profissional que passava olhava para Clara de um jeito diferente, alguns com admiração, outros com surpresa, e poucos com inveja mascarada de profissionalismo. Mas havia um olhar que a deixava inquieta, o do Dr. Ricardo. Ele se aproximava devagar, cada passo pesado, cada respiração marcada por um misto de raiva e incredulidade.
Clara sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de alerta. Ela sabia que aquele homem nunca perdoava quem ousava desafiar sua autoridade. Clara, começou ele, a voz baixa, carregada de uma frustração quase palpável. Você não devia ter feito isso. Ela respirou fundo, mantendo o olhar firme. Não podia esperar mais, doutor. Ela estava prestes a desmaiar. Eu fiz o que qualquer enfermeira responsável teria feito. Ele a olhou como se tentasse encontrar uma falha, uma brecha para humilhá-la, mas não encontrou nada além de determinação. Ricardo sentiu uma pontada de humilhação que o corroía por dentro, algo que ele não sabia lidar. Até então, sempre tinha sido o centro de tudo, o juiz, o árbitro de vidas e mortes. Nunca tinha alguém ousado desafiá-lo com tanta firmeza. Clara retornou ao quarto da paciente para continuar os cuidados, e a senhora, ainda fraca, segurou sua mão com força, como se transmitisse uma energia silenciosa. Um reconhecimento, uma gratidão que palavras jamais poderiam expressar. Clara sentiu o aperto e, por um instante, deixou escapar uma lágrima. Mas não havia tempo para fraqueza. O hospital continuava frenético, e a reputação que Ricardo queria proteger estava prestes a explodir como uma tempestade contida. A notícia do feito de Clara correu pelo hospital como fogo em palha seca. Colegas começaram a olhar para ela de forma diferente. Alguns médicos a cumprimentavam discretamente, enfermeiros murmuravam elogios, e a equipe de suporte finalmente começou a reconhecer seu valor. Mas o que mais inflamava a situação era a raiva silenciosa de Ricardo, que se trancava em seu escritório, batendo papéis contra a mesa e amaldiçoando o dia em que Clara havia ousado fazer o que ele julgava impossível. Naquela tarde, o clima no hospital se tornou quase palpável. Cada olhar de Ricardo sobre Clara parecia uma lâmina invisível, pronta para cortar sua confiança. Ela sentia a pressão, sabia que não seria fácil, mas também sabia que aquele momento marcava o início de uma virada inevitável. Clara começou a perceber que não estava mais sozinha. Pequenas vitórias acumuladas criavam uma rede de apoio silenciosa, formada por aqueles que sempre haviam sido ignorados, subestimados ou ridicularizados. Então veio o desafio que ela não esperava, uma reunião de emergência no conselho do hospital, convocada para discutir o incidente com a paciente. Clara foi chamada para se explicar, e seu coração bateu forte, mas não de medo. A sala estava cheia de rostos sérios, de jalecos impecáveis e títulos que intimidavam. Ricardo estava lá, óbvio e imponente, tentando manter a compostura, mas sua tensão era quase tangível. Clara, explique exatamente o que você fez e por que tomou essa decisão sem minha autorização, disse ele, tentando soar firme, mas com um fio de nervosismo na voz. Clara respirou fundo e contou tudo com detalhes, descrevendo cada passo, cada cuidado, cada decisão crítica que havia salvado a vida da paciente. Não havia arrogância em sua voz, apenas fatos claros e a coragem de quem sabia que tinha feito o certo. Quando terminou, houve um silêncio absoluto. A paciente, ainda fraca, foi chamada para prestar depoimento. Com esforço, a senhora olhou para Ricardo e disse, com a voz trêmula, mas cheia de verdade: Doutor Ricardo, eu posso ter tido a sorte de ser tratada por tantos médicos, mas quem realmente salvou minha vida foi Clara. Cada gesto, cada cuidado, cada minuto que ela dedicou, foi ela que me manteve viva. O golpe foi quase físico. Ricardo engoliu em seco, sentiu o chão desaparecer por um instante, e uma raiva profunda começou a crescer dentro dele, misturada com humilhação e incredulidade. Ele tentou interromper, mas cada palavra de protesto parecia inútil diante da verdade que brilhava intensamente naquelas declarações. Clara sentiu uma onda de incredulidade percorrer a sala. Pela primeira vez, o mundo não podia ignorar sua competência. Mas junto com a vitória vinha a tensão. Ela sabia que Ricardo não perdoaria facilmente. Aquele homem tinha orgulho demais, uma reputação que ele não estava disposto a perder, e uma forma silenciosa e cruel de retaliar aqueles que o desafiavam. Ao sair da sala, Clara percebeu olhares mistos, alguns de admiração genuína, outros de curiosidade, e alguns carregados de malícia. Ela sabia que a vida dela estava prestes a mudar de uma forma que ninguém podia prever. A confiança que antes havia sido esmagada começou a brotar com força, mas também sabia que o preço poderia ser alto. Enquanto caminhava pelos corredores, sua mente não parava. Pensava na paciente, no reconhecimento, mas também no que viria a seguir. Ricardo não era apenas um homem orgulhoso, ele era alguém que poderia usar todo o seu poder para retaliar, para tentar apagar aquela humilhação de forma cruel. E então, no instante em que Clara se afastava, um murmúrio começou a se espalhar pelos corredores, rumores sobre uma decisão administrativa drástica, um plano do Dr. Ricardo que ninguém ousava imaginar. O que ele tramaria para recuperar sua autoridade perdida? Até onde iria para apagar o nome de Clara da memória de todos? O clima ficou pesado, sufocante. Clara sentiu a tensão subir, como se uma tempestade prestes a explodir se aproximasse.
Ela sabia que a batalha verdadeira estava apenas começando. E enquanto o hospital parecia respirar com ela, um arrepio percorreu sua espinha. O Dr. Ricardo não estava acabado, ele estava apenas planejando sua vingança. E Clara poderia ser a próxima vítima. Os dias que se seguiram à intervenção heroica de Clara foram carregados de tensão silenciosa. Cada passo que dava pelos corredores do hospital era observado, cada decisão sua parecia agora ser minuciosamente analisada. Colegas que antes a ignoravam agora sussurravam seu nome com uma mistura de respeito e inveja. Mas Clara sabia, olhares curiosos e sussurros não a protegeriam da tempestade que se aproximava. Dr. Ricardo não era alguém que perdoava facilmente, e ele estava apenas esperando o momento certo para atacar. O médico começou discretamente. Primeiro, pequenas críticas, quase imperceptíveis, lançadas durante reuniões de equipe. Comentários mordazes sobre protocolos, procedimentos, até mesmo sobre a postura de Clara diante de pacientes. Tudo cuidadosamente calculado para minar sua confiança e colocar dúvidas na cabeça de quem a admirava. Clara sentia cada golpe, mas também sentia a força interior crescendo, uma raiva silenciosa que transformava a humilhação em determinação. Uma manhã, ela recebeu um chamado inesperado. O conselho administrativo convocava todos os enfermeiros para discutir mudanças de escalas e responsabilidades. Quando entrou na sala, percebeu que Ricardo estava à frente, com aquele olhar frio e calculista que fazia qualquer pessoa tremer. Ele começou com um discurso sobre eficiência, protocolos e hierarquia, e sem perceber, começou a transformar cada palavra em uma arma contra Clara. Clara, sua postura recente é questionável. Precisamos discutir sua conduta. Não podemos permitir decisões individuais sem supervisão, ainda mais em casos críticos, disse ele, com a voz baixa, mas firme, cada sílaba carregada de veneno. Clara respirou fundo, controlando a raiva que ameaçava transbordar. Doutor, apenas cumpri meu dever. A paciente precisava, e a ação rápida salvou sua vida. Não houve erro, apenas coragem e conhecimento. Ricardo apertou os lábios, o silêncio pesado entre eles era quase sufocante. Alguns colegas desviaram o olhar, sabendo que se metessem poderiam se tornar alvos de sua ira, mas havia algo em Clara que ele não conseguia esmagar, a convicção. Ela não cederia. Não dessa vez. Depois da reunião, o clima do hospital ficou tenso. Clara voltou ao seu posto, mas sentia o peso do olhar de Ricardo em cada corredor, cada sala, cada cuidado que prestava. Era como se ele respirasse atrás dela, pronto para atacar a qualquer sinal de fraqueza. Mas a enfermeira havia mudado. A humilhação que outrora paralisava agora se transformava em força silenciosa. Ela começou a planejar cada movimento, cada cuidado, cada gesto como se estivesse preparada para uma batalha invisível. Então, em uma noite chuvosa, aconteceu algo inesperado. A paciente que Clara havia salvado precisou de uma intervenção de emergência. Seu quadro piorou repentinamente, e todos correram para o quarto. Clara chegou primeiro, respirando fundo, o coração acelerado. O monitor apitava freneticamente, a pressão despencava, e os sinais vitais se apagavam rapidamente. Cada segundo era uma eternidade. Ricardo chegou logo atrás, tentando assumir o controle, mas Clara não recuou. Ela coordenou a equipe, administrou medicações críticas, verificou cada detalhe com precisão cirúrgica. A tensão no ar era quase palpável. Ricardo tentou intervir, mas percebeu que cada ação de Clara era certeira, que cada gesto mostrava competência, coragem e experiência. Pela primeira vez, ele sentiu que a autoridade dele não importava, que o poder dele não podia sobrepor a verdade de um ato heróico. A paciente começou a reagir lentamente, cada batimento cardíaco um testemunho da habilidade e determinação de Clara. E então, quando a situação parecia estabilizada, a senhora abriu os olhos e olhou para todos, ainda ofegante. Com uma voz fraca, mas firme, disse: "Quem salvou minha vida mais uma vez foi Clara. Ela não só cuidou de mim, ela me manteve viva, quando todos já pensavam que eu não tinha chance." O impacto foi devastador. Ricardo sentiu um frio percorrer a espinha. Por mais que tentasse controlar a situação, a verdade se impunha, mais poderosa do que seu orgulho ferido. Ele engoliu em seco, sem saber como reagir. Cada palavra da paciente era uma lâmina que perfurava sua arrogância, deixando claro que Clara não era apenas competente, ela era indispensável. Mas a vitória não durou. Ricardo não era alguém que aceitava ser humilhado repetidamente. Ele começou a tramar silenciosamente, aproveitando cada brecha, cada protocolo, cada formalidade administrativa para criar obstáculos. Mudou escalas, questionou procedimentos, tentou minar sua reputação junto à direção do hospital. Clara sentiu o peso do assédio invisível crescer, mas também sentiu que a força dela era maior. Cada ataque era respondido com precisão, coragem e competência. E então, em um momento de tensão máxima, algo inesperado aconteceu. A paciente, ainda fraca, segurou a mão de Clara e disse com lágrimas nos olhos:
Eles podem tentar te derrubar, minha querida, mas você salvou minha vida 2 vezes. E agora todos sabem quem realmente merece respeito. A frase ecoou pelos corredores, e Clara sentiu uma onda de reconhecimento e apoio crescendo silenciosamente ao seu redor. Mas o olhar de Ricardo, agora mais sombrio do que nunca, dizia que ele não desistiria. Sua fúria estava apenas começando, e ele tinha recursos, poder e orgulho para transformar a vida de Clara em um campo de batalha invisível e cruel. Enquanto Clara deixava o quarto, respirando profundamente, um arrepio percorreu sua espinha. A chuva batia nas janelas do hospital, como se refletisse o clima pesado e sombrio que se aproximava. Ela sabia que a batalha final ainda estava por vir, e que o momento decisivo poderia transformar sua vida de uma vez por todas. E naquele instante, um murmúrio percorreu o hospital, rumores sobre uma manobra administrativa de Ricardo, um movimento que ninguém ousava imaginar, algo capaz de colocar Clara em uma posição impossível. O que ele planejava? Até onde iria para apagar a verdade e recuperar sua autoridade? O suspense pairava como uma lâmina invisível sobre Clara, enquanto o olhar de Ricardo a seguia, frio, calculista e cheio de fúria contida. A tensão no hospital atingiu seu ápice nos dias seguintes. Ricardo parecia um vulcão prestes a explodir, tramando silenciosamente para humilhar Clara de forma pública e definitiva. Documentos questionando sua conduta, supervisão excessiva, críticas formais, cada detalhe era uma tentativa de esmagar sua reputação. Mas Clara não recuou. Cada gesto seu, cada cuidado com os pacientes, cada palavra, era feito com precisão, coragem e integridade. Ela não podia permitir que a arrogância e o orgulho do médico destruíssem anos de dedicação. Então, chegou o dia decisivo, uma reunião extraordinária da diretoria, convocada para discutir o futuro da equipe de enfermagem. Clara entrou na sala com passos firmes, sentindo cada olhar sobre si. Ricardo estava lá, óbvio e imponente, pronto para atacar com seu poder e autoridade. Ele iniciou com críticas afiadas, tentando construir uma narrativa que colocasse Clara como irresponsável e desafiadora. Mas antes que pudesse prosseguir, a paciente que Clara havia salvado entrou na sala, apoiada em uma enfermeira assistente. O silêncio caiu como um manto pesado. A senhora, ainda frágil, olhou ao redor, encarou cada rosto, e com uma voz firme começou. Gostaria de contar a todos aqui quem realmente salvou minha vida, não uma, mas 2 vezes. Não foram os protocolos, não foram as ordens, não foi o doutor que julga todos com arrogância, foi Clara. Cada gesto, cada cuidado, cada minuto de atenção, foi ela que me manteve viva. O impacto foi devastador. Ricardo ficou imóvel, engolindo em seco, incapaz de contrapor a verdade exposta diante de toda a diretoria. A sala estava em choque. Cada palavra da paciente era um golpe certeiro no orgulho ferido do médico, revelando a realidade que ele jamais poderia apagar. Clara sentiu o peso dos olhares mudarem. Colegas que antes a ignoravam agora a observavam com respeito e admiração silenciosa. Administradores respiravam aliviados, reconhecendo a verdade de seus feitos. E pela primeira vez, a humilhação que havia suportado por tanto tempo parecia se dissolver diante do reconhecimento público. Ricardo recuou, contido pela vergonha e pelo orgulho ferido. Ele tentou protestar, mas nenhum argumento poderia apagar o que todos tinham acabado de testemunhar. A verdade era clara, cruel para ele e libertadora para Clara, a enfermeira humilde, subestimada e ignorada. Havia salvado uma vida quando todos julgavam que nada poderia ser feito. A paciente, segurando a mão de Clara, acrescentou: Doutor, posso estar fraca, mas sei reconhecer quem realmente fez a diferença. Clara salvou minha vida. E agora todos aqui sabem. O silêncio se manteve por alguns segundos eternos. Cada palavra era um golpe de justiça, uma reviravolta que ninguém esperava. Ricardo finalmente se retirou da sala, sem olhar para trás, derrotado e furioso, mas impotente diante da verdade. Clara respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Tudo pelo que havia lutado, todo o desprezo suportado, todas as humilhações, tudo culminava naquele momento de redenção. Ela finalmente sentia que sua coragem e dedicação eram reconhecidas. E enquanto caminhava pelos corredores do hospital, sentindo os olhares de respeito que antes pareciam impossíveis, Clara percebeu algo ainda mais profundo. Não era apenas uma vitória sobre Ricardo, mas uma prova de que dignidade, coragem e determinação podiam transformar vidas, e que a verdadeira força não estava em títulos ou jalecos caros, mas na paixão silenciosa de quem não se deixa abater. E naquele corredor, sob a luz fria do hospital, Clara sorriu. Sabia que sua batalha havia sido vencida, que sua história finalmente seria lembrada, não pelo desprezo que sofreu, mas pelo impacto que teve na vida de alguém que realmente importava. A justiça silenciosa tinha sido feita.